Pessoal, um cara me perguntou, né, num comentário num dos últimos vídeos, o que eu achava sobre interpretação de sonhos, né? E sinceramente eu nunca levei, né, nunca me interessei muito pelo assunto, porque eu não costumo sonhar com frequência, ou pelo menos não lembrar, né? E quando eu acordo e lembro que eu sonhei, logo eu esqueço, né, o que eu tinha visto e tal, né? E mas eu achei interessante a ideia de gravar um vídeo falando sobre sonhos, né? Porque, como eu disse, foi um sonho, né? Sonho que me libertou da alienação da religião. Como, né, algumas coisas eu tenho que repetir. Eu nasci e fui criado numa seita protestante, né, numa igreja evangélica. E fui batizado, né, acreditava naquilo tudo, tinha fé, né? Fui batizado com 8 anos de idade, fiz questão de ser batizado com 8 anos, mas com 10 anos de idade me aconteceu, acho que o evento mais sobrenatural da minha vida, que foi um sonho, uma visão, enquanto eu estava dormindo, que foi o acidente do... Eu tive uma visão do acidente do Ayrton Senna algumas horas antes, né? Porque na Itália já era um pouco mais tarde, né? Já devia ser dia já. E poucas horas depois o acidente aconteceu. E quando eu vi o acidente na primeira vez na televisão, né, depois que eu cheguei da igreja, eu não estava vendo a corrida ao vivo, né? E eu entrei em choque quando eu vi o acidente na televisão, exatamente igual o que eu tinha visto no meu sonho, né? Que era um pesadelo, né? E na hora eu acordei, né? E aquilo foi uma visão, né? E aquilo me levou a questionar, começar a questionar o que eu aprendia na igreja. Foi quando eu comecei a ficar desconfiado se aquilo tudo ali era verdade, né? Se aquilo era, né? Enfim, né? Comecei a questionar, entrar em dúvidas, né? E levou anos isso, né? Eu fui começar a me afastar da igreja já com 13, 14 anos de idade, né? E eu só fui pedir para ser desligado mesmo, acho que com 15 ou 16 anos, né? Mas até hoje ainda tenho resquício, né, disso. O que realmente libertou a minha mente, aquilo começou a abrir a minha mente. Mas o que realmente libertou a minha mente foi quando eu entrei em depressão profunda 10 anos atrás. E nesse processo de depressão profunda, eu comecei, né, parei tudo, né, na vida, não conseguia fazer mais nada. Foi quando eu comecei a pensar na vida, né, buscar autoconhecimento, né, buscar me compreender, me entender, para entender o que estava acontecendo comigo, por que eu estava daquele jeito. E e nesse processo que eu entrei tudo que eu tenho feito da minha vida até hoje, né? Que participar de toda essa guerra cultural na internet foi o que me deu motivação para continuar vivendo, né? Porque eu cheguei no fundo do poço da depressão, de chegar a pensar em suicídio, e tudo que eu venho fazendo até hoje na internet é consequência disso. Todo esse processo de aprendizado, de autoconhecimento, e é impossível a gente compreender melhor o mundo se a gente não entende nem a gente mesmo. E conforme eu entrei nesse processo de autoconhecimento, eu passei a compreender também melhor o mundo, né? Passei a compreender questão da vida, né? De reencarnação, acreditar em reencarnação, que era uma coisa que eu fui alienado na seita protestante a não acreditar. E, por exemplo, quando eu falo, né, eu já gravei alguns vídeos falando sobre religião, então eu compreendo quem é alienado por religião, e deixa aí os links, né? Vejam meus vídeos falando sobre religião, para vocês compreenderem melhor. Só depois dos 30 anos de idade que eu fui saber que dos vínculos, né, antigos da Igreja Batista no Brasil, a igreja onde eu fui criado, né, saber que tinha relação com a maçonaria, né? Então, você que é de uma seita protestante evangélica, né, e acredita cegamente em tudo aquilo ali, procura se informar sobre as relações das seitas protestantes com a maçonaria, e você vai começar, no mínimo, a ficar com uma pulga atrás da orelha, né? Se você não for estupidamente alienado, né? Então, pessoal,
basta olhar a Bíblia, né? No Apocalipse não fala que pessoas que ateus iriam ficar desesperados, né? Fala que pessoas que acreditavam, que iam na igreja, que acreditavam em Deus, que buscavam servir a Deus, no dia do julgamento, né? Essas pessoas iam ficar revoltadas porque acreditavam que seguiam a Deus, né? Mas seguiam a Deus talvez numa seita protestante, numa seita maçônica, né? Que são as igrejas protestantes. E mesmo a Igreja Católica hoje, está aí o Concílio Vaticano II, a Igreja Católica foi dominada pelos globalistas, né? Está aí esse Papa muito esquisito que tem hoje aí, né? Enfim, pessoal, o objetivo não é falar de religião, ficar repetindo o que eu já falei em outros vídeos, né? Vejam meus outros vídeos. Com relação a sonhos, foi essa visão, esse sonho que eu tive que começou a abrir a minha mente, né? Foi uma visão muito clara, não tinha significado nenhum, foi o acidente mesmo, né, que eu vi. E algum tempo depois, não sei se foi uma semana, um mês, 6 meses, não me lembro, eu tive um outro sonho extremamente realista. Esses dois sonhos, né, foram os mais realistas que eu tive na minha vida. E hoje eu tenho essa noção de que esses sonhos muito realistas, né, são na verdade projeções astrais, né, que é outro assunto que eu só fui começar a conhecer e abrir a mente há pouco, até há menos de 10 anos, né? Questão de uns 5, 6 anos atrás que eu comecei a me informar sobre isso, né? E recomendo o canal do Saulo Calderon, né? Porque ele é simples, didático, né? E explica a coisa muito claramente, né? Para quem conseguir entender, é muito bom também o Valdo Vieira, né? Apesar dele ser suspeito, ele mesmo confessa que ele é maçom, né? Enfim, pessoal, vou deixar os links aí do canal do Saulo Calderon para vocês darem uma olhada. Ele tem alguns cursos muito interessantes, né? Que tem em áudio, né? Que eu recomendo também. Já escutei os 3 cursos, né? O básico, intermediário e avançado dele. E aprendi muita coisa que faz sentido. E eu falo disso e recomendo o canal dele, porque faz sentido pela minha experiência, né? Eu comecei a fazer mais recentemente, né? Além do exercício de EV, estado vibracional, mobilização básica de energias que eu já pratico faz alguns anos, né? Apesar de não praticar da maneira certa, que seria antes de dormir, porque eu tenho o costume de dormir tarde, né? Acabo dormindo tarde, fica tarde para fazer esses exercícios e acabo não fazendo na hora certa, né? Mas recomendo. E quando eu faço esses exercícios antes de dormir, tem um resultado muito bom. Eu consigo me lembrar melhor de sonhos, né? Que hoje eu acredito que são, na verdade, projeções astrais. Eu até desconfio que tem algum motivo, tem uma teoria, né, de por que eu não costumo lembrar dos meus sonhos, né? E levanto essa questão aí para o pessoal que se identifica como índigo, né? Se vocês costumam se lembrar de sonhos, né? Quem não costuma fazer exercício energético, ou mesmo que faça, se não se lembra, né? A minha teoria é de que a gente esteja, quando a gente está em projeção, faz parte do nosso trabalho aqui nessa encarnação na Terra, né? A gente não sai em projeção à toa, né? A gente está cumprindo uma missão. Então, talvez se lembrar desses momentos poderia atrapalhar, interferir na nossa missão, né, aqui, que é de estar encarnado nesse planeta e compreender melhor a civilização, a humanidade e a vida nesse planeta, né? Então, talvez não seja interessante ter essas memórias de projeções astrais, que a gente não sabe para onde a gente volta, né, nesses momentos. Então, a minha teoria é essa, que não ajudaria, talvez atrapalharia se a gente se lembrasse, né? E essa segunda projeção astral, que hoje eu tenho uma noção bem nítida que durante a minha infância e adolescência eu fui perturbado por tentar entender por que eu tive aquela visão do acidente do Ayrton Senna, se eu não poderia ter feito nada, né? Eu com 10 anos de idade, no interiorzão do estado de São Paulo, eu não podia fazer nada para tentar salvar ele, né? Se alguém próximo a ele tivesse tido aquela visão, talvez tivesse recomendado a ele, aconselhado ele a não correr aquele dia. A gente vê que ele já estava preocupado naquele dia, talvez ele não corresse, né?
E algum tempo depois eu tive uma outra projeção, um outro sonho muito esquisito, muito realista, com o próprio Ayrton, né? Eu criança ainda, né? A gente estava num barco pequeno, num iate pequeno, né? E eu brincando no chão com um carrinho, a minha brincadeira favorita naquela época era ficar brincando com carrinho, né? E ele me falava alguma coisa que eu não faço ideia, não lembro o que que era, mas eu fiquei perturbado com aquilo por muito tempo tentando entender, né? Eu queria. Algum tempo depois que eu superei o trauma do acidente dele, eu comecei a ficar fanático por automobilismo, principalmente Fórmula 1, e aquilo me afetou muito. E eu fiquei fanático com a ideia, né, de ser piloto de Fórmula 1. E foi o que eu relatei, né, talvez começando a ligar os fatos, como o Valdo Vieira explica, né, de por que foram aqueles sonhos, essas projeções, né, que segundo o Valdo Vieira explica, a gente tem sinais, né, que nos ajudam a lembrar da nossa identidade na vida passada, né. E foi onde eu comecei a ligar os fatos. Eu já gravei um vídeo de quase 1 hora aqui, que é o vídeo mais longo que eu já postei no canal. Coelho voador escocês na vida passada, né? Eu vou deixar o link aí na descrição também, porque eu já estiquei demais nesse vídeo aqui. E é o que eu acredito, né? Visões, sonhos que a gente tem, são projeções astrais, são lembranças de vidas passadas, né? Por isso que algumas são recorrentes, né? Porque a gente está se lembrando de alguma coisa que a gente viveu numa vida passada, né? E hoje eu acredito que essas projeções que eu tive, né, o motivo dessas projeções, dessa visão que eu tive do Ayrton Senna, é o que eu relatei nesse vídeo mais longo, que tem a relação com a minha vida passada, que eu também, na última reencarnação, tenha sido piloto de Fórmula 1 e acabei morrendo num acidente, né, numa corrida. E talvez por isso eu tive essa visão, né? Eu não tenho provas, não tenho lembranças de pilotar carro de corrida, mas tenho esses sinais, né, que eu relatei nesse vídeo, de que eu tenha sido um piloto, e talvez isso explique essa relação com o Ayrton Senna, né? E enfim, essa história de sinais, de interpretar sonhos, porque tal coisa significa isso, significa aquilo. Isso é coisa, se não me engano, do Carl Gustav Jung, né? E eu acho muito esquisito esse negócio todo, e acredito que talvez isso tenha algum tipo de manipulação aí, porque eu nunca me informei muito sobre Jung, né? Mas eu andei lendo um pouco, diz que ele tirou as ideias dele baseado em filosofia, em cultura oriental, ou seja, não tem nada de original ali. E não tendo nada de original, assim como, por exemplo, tem muita gente que acha que, de alguma forma, Allan Kardec inventou o conceito, a teoria da reencarnação, né? Que é muito comum em toda a cultura ancestral oriental e também na cultura ancestral ocidental, né? No chamado paganismo, né? Que foi varrido da Europa, do Ocidente, pela Igreja Católica, né? Mas que os nossos antepassados europeus e indígenas acreditavam na reencarnação, né? Então, não é na toda a cultura oriental também, né? Budismo, hinduísmo. Então, tem gente que acha que se a gente acredita em reencarnação, a gente acredita no espiritismo, em Allan Kardec, mas Allan Kardec era maçom, então eu não boto fé em nada disso. Para mim, o que que acontece? Eles destruíram essa cultura ancestral e depois eles vêm com uma nova versão, né, no caso do espiritismo, né, manipulada e distorcida e subvertida para a gente acreditar na reencarnação, mas dentro daquele conceito manipulado por eles, né, pela elite globalista que controla a maçonaria, né. Então, pessoal, eu acho muito esquisita essas teorias aí de interpretação de sonho, e quando eu acho alguma coisa assim meio esquisita, eu não costumo perder meu tempo com isso, né? E fico muito desconfiado, né? E até porque a gente não tem como comprovar nada disso, né? Então, o que eu acho sobre sonhos é isso, são lembranças de vidas passadas. No meu caso, eu comecei a fazer uns exercícios mais recentes para abrir os chakras, né? E depois que eu comecei a fazer esses exercícios para abrir os chakras, eu tive um sonho
que eu estava em um lugar, né, que eu não sei identificar que lugar é esse, mas é um prédio meio antigo, né? E quando eu tive esse sonho, eu me lembrei que quando eu era mais novo, eu costumava sonhar muito que eu estava nesse lugar, né? Ter muitos sonhos nesse lugar. Eu não sei se é uma lembrança de vida passada ou uma projeção astral, mas fazia muito tempo que eu não sonhava nesse lugar. E fazendo esses exercícios para abrir os chakras, eu tive novamente, né, depois de muito tempo, um sonho nesse lugar, né? E talvez faça até sentido pode ser uma lembrança dessa minha última encarnação, né, como piloto. Se não me engano, ele nasceu na Escócia e morreu na Alemanha e viveu em Mônaco, em Paris, e faz sentido talvez se esse prédio pode ser em Mônaco ou em Paris, né? Mas enfim, se é em outro planeta, se é uma projeção astral, não sei. Mas o que eu tenho a dizer sobre sonhos é isso, né? Quem é curioso sobre sonhos, em vez de ficar perdendo tempo com essas histórias aí de interpretação de sonhos, se informa sobre projeção astral. Eu recomendo aí os cursos do Saulo Calderon, esses exercícios para abrir os chakras, para mobilizar energias, vão ajudar a ter lembranças mais claras, né? A melhorar a cognição, retrocognição, a clarividência, a intuição. E enfim, pessoal, é a dica que eu tenho hoje. Busque conhecimento, né? Apenas o conhecimento liberta. Conhecereis a verdade nos libertará. E desculpe ficar tagarelando muito no vídeo, né, falando demais, mas eu não tenho conhecimento técnico, estudo científico, né, então o que eu tenho para passar, para compartilhar é a minha experiência pessoal, né, que no caso foram essas visões e alguns outros sonhos, né, muito nítidos que eu tive, né, que eu acredito sim em projeção astral e recomendo se informarem sobre isso. É importante porque eu costumo ver muita gente que parece que está obcecado com a ideia de conseguir fazer projeção astral e se lembrar do que aconteceu. Eu não tenho essa obsessão, por isso eu não faço tanta questão de ficar praticando exercício antes de dormir, né? Eu acho que se tiver que acontecer, vai acontecer. E se não, naturalmente, se não tiver que eu me lembrar, né, dessas projeções astrais, é porque também deve ter algum motivo. Então eu faço alguns exercícios, mas sem muita insistência, né? Porque eu acredito também que se a gente não tem essa memória desbloqueada, né, de vidas passadas e projeções astrais, também deve ter algum bom motivo, ou não, né? Talvez, enfim, pessoal, fazer os exercícios, mas sem muita paranoia com relação a isso, né? Tranquilidade e calma sempre, né? Vamos deixar acontecer naturalmente. Assim, uma outra dica que eu vou deixar também para quem é encanado aí com a psicologia, psiquiatria, né, oficial do sistema, aprovado pelo sistema, ensinado nas faculdades do sistema, né, que é pura subversão da natureza, do natural, né? Hoje a maior referência moderna na psiquiatria, né, aquele sociopata, psicopata, Sigmund Freud, estava esquecendo o nome do desgraçado, né? Eu vou deixar aí um vídeo do Dr. David Duke falando sobre a psicologia freudiana, né? E vocês vão ver o quanto subversiva é a tal da psicologia, por isso que eu não faço questão nenhuma de perder meu tempo fazendo uma faculdade para ser alienado em nível superior. Eu vou deixar o link na descrição, mas se um dia esse vídeo também for derrubado, como costuma acontecer muito com vídeos que falam a verdade e a censura no YouTube está aumentando, na internet toda a censura está apertando, né? Se um dia alguém ver esse vídeo em outro site, pesquisem aí, Dr. David Duke, sem doutor, só coloca David Duke, David normal, D-A-V-I-D, Duke, D-U-K-E, Freud, David Duke Freud, que vocês vão achar a explicação do Dr. David Duke de por que não perder seu tempo com a psicologia do sistema, muito menos com esse
psicopata desse Sigmund Freud, né? Que era um globalista subversivo, enfiando lixo na cabeça das pessoas e manipulando as pessoas. Enfim, liberte-se da Matrix.